Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar da Ashley, em parceria com o IBEPSA. Então, já teve um webinar até em parceria com eles há um tempo atrás. Então, primeiramente, queria aí agradecer a todos os guerreiros aí do isolamento social por nos prestigiarem hoje. Então, falando aqui um pouquinho da apresentação de hoje, integração BIM-BEM, possibilidades e desafios atuais. Nosso palestrante vai ser o engenheiro Matheus Brack. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência com BIM desde 2012, realizou um intercâmbio acadêmico na Universidade Técnica de Munique em 2014 e atualmente é mestrando no Laboratório de Eficiência Energética de Edificações, o Labier da UFSC. Também é gerente BIM na Portal Engenharia, que é um escritório de projetos integrados de engenharia. E o Matheus realiza pesquisa sobre interoperabilidade e integração de modelos BIM com simulação energética. Então, um pouquinho antes do Matheus falar aqui, vou falar um pouquinho também, dar algumas diretrizes aqui da Ashray, falar um pouquinho sobre o IEA. Então, o IEA, para quem não conhece, bom, todos aqui são membros da Ashray, né? Ou a maioria sabe bem como é a Ashray, como é que funciona. E dentro da Ashray tem o IEA, que é o grupo de jovens engenheiros, que tem como caráter, como função, fazer programas de desenvolvimento e eventos e oportunidades. Entre os quais, desses eventos, promover palestras, webinars, enfim, difundir conhecimento e gerar material técnico. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para Ana Paula. Antes de passar para o Matheus, a Ana Paula também é membro do IBEPSA, é professora de engenharia civil pela UFSC, doutorada. Então, vou passar a palavra aqui para ela, ela vai falar um pouquinho sobre o IBEPSA e depois o Matheus vai começar de fato a apresentação. E antes de passar a palavra para a Ana Paula, tem um comunicado para dar, quase que eu me esqueço. Lembrar que o pessoal que o nosso evento de maio da Ashray, que era o encontro de membros, em função de todos esses problemas do coronavírus, ele foi cancelado, tá? E aí, bom, depois o pessoal aí, o Bruno, o pessoal da Ashray Brasil, talvez dê mais informações sobre isso, mas o evento para essa data aí está cancelado. Então, vou passar a palavra aqui para a Ana Paula, do IBEPSA. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, como o Jerônimo já comentou. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? Venho hoje aqui representar a IBEPSA Brasil. A IBEPSA é a International Building Performance Simulation Association. É uma entidade sem fins lucrativos que, dentre os objetivos da IBEPSA, tem como promover a ciência da simulação, do desempenho de edifícios para melhorar o projeto, construção e operação, né? O site da IBEPSA Brasil hoje, esse já é o segundo webinar que a gente está desenvolvendo, a IBEPSA está desenvolvendo junto com a Ashray, né? Então, dentro do site da IBEPSA Brasil, vocês conseguem ter o máximo de informações dos webinars que já foram desenvolvidos, os eventos, publicações, né? E como você pode se afiliar para a IBEPSA Brasil. Então, hoje a gente está vendo um webinar do Matheus Brack, de BIM to BEM, que é uma atualização muito grande que a gente está observando dentro da simulação computacional integrada com o BIM, né? Então, aproveitem ao máximo. Esse evento está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado para vocês, como eu já mencionei, no site da IBEPSA Brasil. E no final a gente vai ter a oportunidade de interagir um pouco com o Matheus, né, com as dúvidas e questionamentos. Matheus, pode seguir. Estou passando aqui o Matheus como apresentador, pessoal. E lembrando que vocês podem ir mandando suas perguntas ali pela plataforma, tá? É isso aí, Matheus. Toca a ficha aí.
Ah, verdade, pessoal. Desculpa aqui, uma falha técnica. Voltando aqui. Bom, então o webinar Pessoal, aqui... a gente teve um probleminha aqui com o áudio do Matheus, tá? Mas já estamos recuperando aqui. Daqui a pouquinho já volto. Pedimos desculpa a todos aí. E lembrar que é isso, que quem quiser ir fazendo perguntas, pode botar ali na plataforma. E então, revisando aqui, lembrar que não tem mais o evento ali dia 8 de maio, sobre o evento de membros da ASHRAE. Então, vamos todos se comportar aí por causa do coronavírus, né? Tá ok. Obrigado, Jerônimo, ali pela apresentação. Professora Ana, também muito obrigado. Então, o tema de hoje é a integração de BIM como ferramentas de simulação energética, como já foi abordado antes. E a ideia do webinar é realmente passar uma ideia geral sobre as possibilidades que a gente tem para fazer essas integrações, né, entre ferramentas BIM e de simulação energética, e também os desafios que a gente vem enfrentando, que tornam ainda não possível aquele fluxo de trabalho ideal que a gente tem quando fala de BIM, né? E quando imagina algo perfeito, digamos assim, para quem trabalha com simulação energética. Então, o webinar ele está dividido em 6 partes principais aqui, que é uma breve introdução, mais para contextualização e conceitos básicos, para dar uma nivelada. A segunda parte, métodos para fazer essa integração propriamente dita, né? Então, entre ferramentas BIM e as de simulação energética. São 4 métodos principais, mas eu vou destacar 2 aqui, que são o Runtime Interoperable, que é basicamente plugins, e o File Exchange, quando eu vou falar de 2 arquivos de interoperabilidade principais, que é o GBXML e o IFC. Depois eu sigo para desafios para integração, né? Então, realmente o que faz com que a gente não esteja nesse cenário perfeito. Uma possibilidade que eu venho trabalhando na minha dissertação, que é a integração de BIM com ferramentas utilizando metamodelo para predição de desempenho e carga térmica. E, por fim, em considerações finais e alguns links e leituras recomendadas para quem quiser se aprofundar mais em alguns temas específicos. Bom, quando a gente fala de simulação energética, aqui eu trouxe mais como exemplo, né, o ícone do Energy Plus, que é uma ferramenta bastante utilizada e aceita aí no mercado. A gente fala de uma grande quantidade de inputs ou de parâmetros de entrada que a gente precisa ter para realizar a simulação e ter, né, os resultados que a gente quer ter a respeito do desempenho da nossa edificação, da nossa proposta de projeto ou, enfim, do que a gente está avaliando. Isso aqui é bem básico, né, mas são parâmetros de entrada relativos a dados climáticos, a padrões de ocupação, schedules, né, propriedades térmicas de materiais, a própria geometria da edificação e também curvas de desempenho e o desempenho e a eficiência energética dos equipamentos de climatização e outros equipamentos que a gente tenha, porventura, dentro da edificação. E, por outro lado, a gente tem o BIM, que a sigla ela significa Building Information Modeling, ou Model, que na tradução em português oficial ficou como modelagem da informação da construção, ou modelo da informação da construção, que é uma metodologia que visa criar, no fim das contas, um banco de dados, né, a gente pode imaginar dessa forma, que vai sendo alimentado desde as primeiras fases do ciclo de vida da edificação por informações, e essas informações ficam centralizadas aqui nesse banco de dados e podem ser acessadas, por exemplo, numa fase de análise aqui, para a gente conseguir ter uma maior facilidade e segurança dos dados. Então, eu faço minha análise, eu já consigo voltar com os resultados da minha análise para dentro do BIM, e assim eu tenho um fluxo muito mais adequado e com muito menos, digamos assim, retrabalhos e perdas de informação que são muito comuns, né, no processo tradicional da construção civil. E essas informações vão sendo alimentadas até a fase de operação e manutenção, reforma e eventual demolição. Isso aqui é um gráfico bem tradicional de aparecer nas apresentações a respeito de BIM. O que a gente tem é que, na realidade, essa integração entre o mundo BIM aqui e o mundo da simulação energética, ela ainda tem como se fosse uma pequena barreira, talvez não tão pequena, né, em que algumas informações elas passam do mundo BIM e vão para a parte de simulação, e algumas informações não passam. Muitas vezes informações aqui da simulação energética não voltam
para o nosso banco de dados, que é o modelo de informação da construção. Então, isso é o que a gente tem hoje. Uma parte importante é entender quais são os benefícios, então, de fazer essa integração se a gente conseguisse remover, né, 100% desses problemas, ou já com alguns problemas limitando, mas já com algumas coisas que funcionam. É minimizar a quantidade de tempo e custo, né, envolvido na criação de modelos para simulação energética. Como esse modelo já vai ter sido criado numa ferramenta BIM, com várias informações que eu vou utilizar depois para fazer a simulação, eu tenho um ganho bastante grande, né, do tempo que eu vou levar para recriar essa geometria, para reinserir essas informações. Eu consigo também aumentar a precisão geométrica, então, quando a gente tem essa automação, né, de informação saindo de um modelo, por exemplo, arquitetônico para um modelo de simulação, eu não fico tão preocupado em simplificar tanto a minha geometria para que eu tenha uma velocidade tão grande assim de modelagem. Eu já tenho essa informação vindo automática, eu consigo ter uma precisão geométrica maior. Eu consigo gerar várias alternativas de projeto, então, com pequenos scripts ou dentro da própria ferramenta BIM de modelagem, normalmente é bem razoavelmente fácil criar diferentes alternativas de projeto, onde eu tenho uma mudança, por exemplo, e se eu tivesse um brise horizontal, e se tivesse um brise vertical, e assim por diante. E por fim, a gente teria os estudos aqui que compõem a revisão, né, bibliográfica do tema, eles apontam que teríamos uma melhoria da performance energética das edificações para fazer com que os projetistas tivessem muito mais facilidade em avaliar, né, os próprios consultores também, avaliar o desempenho energético da minha proposição de projeto. Aqui embaixo está o link, tá, para o material também, que serve como base, então quem quiser, sempre são materiais bem bons que estão aqui embaixo. Seguindo, então, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a transformação geométrica do que a gente tem numa ferramenta BIM para uma ferramenta de simulação. Normalmente o que acontece é que quando a gente está trabalhando numa ferramenta BIM, o modelo de arquitetura ele é bastante pesado, digamos assim, em detalhamentos, muitas vezes executivos, ou de ornamentos, ou algo nesse sentido. Muitas dessas informações elas não vão servir para praticamente nada numa ferramenta de simulação para aumentar o meu grau de assertividade, né, de resultados de simulação. E essa transformação, normalmente, entre o modelo arquitetônico, digamos assim, e uma ferramenta de simulação, quando a gente trabalha em processos manuais, é feito pelo próprio usuário da ferramenta de simulação. Então, ele tem total controle, né, de dizer, isso aqui eu quero simplificar, isso aqui eu não quero, tal aspecto da edificação eu vou simplificar dessa forma, e assim por diante. Enquanto, quando eu tiver aqui uma integração funcionando, eu preciso que essa simplificação geométrica seja feita de forma automática por um algoritmo. Então, eu ganho, por um lado, na questão de automação e também de padronização, mas a ferramenta de transformação ela tem que fazer isso de uma maneira coerente, de uma maneira com que o software de simulação entenda essa transformação para fazer os cálculos de trocas térmicas e de transferência de calor. A maioria das pesquisas elas acabam levantando o número de que, para realizar um processo completo de simulação energética, metade do tempo que eu levo para fazer esse processo é relacionado à transformação de geometria, né, de um software para outro. Então, mesmo que a gente tenha ainda uma barreira, conforme foi abordado aí nos primeiros slides, só o fato de eu conseguir fazer essa transformação da geometria de um software para outro já seria um grande ganho. Então, já a gente consegue perceber que mesmo que não esteja perfeito, a gente já poderia ter ganhos significativos. Então, agora na parte sobre métodos de combinação, esse aqui é um artigo de revisão bastante bom. Esse é o autor aqui com um sobrenome não muito pronunciável em português, que ele faz uma análise de ferramentas para suportar o processo de decisão em fases iniciais. Ele coloca 4 principais métodos para fazer a integração entre ferramentas de CAD, BIM, para ferramentas de simulação. A primeira é integrada, que são quando os cálculos e toda a simulação é feita diretamente dentro do ambiente de desenho ou de modelagem. Isso no Revit, por exemplo, para dar o exemplo da ferramenta mais comum aí do mercado, é bem comum, por exemplo, a gente conseguir fazer controle de colisão, fazer o famoso clash detection, que é ver se um duto de climatização está batendo numa viga, algo assim, eu consigo fazer dentro do próprio Revit, não preciso usar uma ferramenta terceira para isso. Análise de sombreamento, de
ganhos de radiação, também muitas vezes a gente consegue fazer isso dentro da própria ferramenta. Então, são normalmente análises mais simplificadas, não tão complexas assim. O segundo ponto e o terceiro que a gente vai abordar mais a fundo na apresentação, o primeiro deles é o Runtime Interoperable, que a gente pode entender como plugins, basicamente. São feitos vínculos entre o software de modelagem, né, o software BIM, com os modelos analíticos por meio de uma API ou de um plugin que joga isso para o motor de simulação, algo assim. Então, as coisas acabam acontecendo um pouco por trás dos panos. Eu não vejo o que está acontecendo, mas a passagem de informação ocorre. Alguns exemplos dessa abordagem é o Grasshopper e o Dynamo, que são dois plugins ou ferramentas de programação visual. O Grasshopper para o Rhinoceros, acho que alguns de vocês devem conhecer. E o Dynamo, talvez o pessoal que esteja mais ligado com o BIM também conheça, é a solução da Autodesk que integra diretamente ao Revit. Além disso, também existe o Cephira, que é uma ferramenta relativamente conhecida, que tem um plugin para o Revit, também para o SketchUp. E o OpenStudio também dá para considerar que ele tem um plugin para SketchUp, né, e faz essa integração por plugin. O terceiro, então, File Exchange, que seria, né, a troca de arquivos, onde eu tenho uma abordagem um pouco mais ativa, digamos assim, onde eu tenho meu software de modelagem BIM, que, por exemplo, em amarelo, eu exporto isso para um formato comum de arquivo, de interoperabilidade, que a gente chama, e esse formato é lido por outra ferramenta de simulação, por exemplo, o OpenStudio, e faz a criação do modelo analítico aqui nessa ferramenta de simulação. Essa informação, depois dos resultados, podem ser exportados de alguma forma e, de outra forma, lidos pela ferramenta BIM. Alguns exemplos aqui de formatos é o DWG, o RVT. Aqui o GBXML é até colocado como proprietário, isso não é muito correto, mas enfim. E públicos aqui, IFC, XML. E por último, esse aqui não é nada interessante para o nosso caso, né, que é o Standalone Users Interpret, que é basicamente o que a gente tem na maioria dos casos, que é um usuário que lê a informação que está num ambiente de modelagem ou de desenho, manualmente cria um arquivo aqui de simulação energética, onde ele entra com as informações manualmente, assim ele faz essa troca aqui, e a gente tem um trabalho bastante manual que a gente quer evitar. Então, aqui, como exemplos, o próprio Energy Plus e o Williams. Então, nessa primeira parte, agora abordar os plugins. As desenvolvedoras de software, as grandes desenvolvedoras de software, né, BIM, elas já perceberam que existe uma demanda bastante grande dos projetistas que exista algo já integrado às suas ferramentas de modelagem que dê resultado de eficiência energética de simulação. Tanto a Autodesk, a Graphisoft, a Bentley, cada uma delas tem um plugin, digamos assim, que está integrado à sua ferramenta principal de modelagem. No caso da Autodesk é o Revit, com o Insight 360, uma ferramenta que tem mais ou menos já uns 3, 4 anos de vida. Ela utiliza o DOI 2.2 para fazer análises mais paramétricas, ela faz mais de 100 simulações na nuvem, retorna os resultados para fases iniciais de projeto, principalmente, e também utiliza o Energy Plus Cloud, foi até uma iniciativa que a Autodesk auxiliou, na qual ela transcreveu o código do Energy Plus para a nuvem para poder rodar essa ferramenta, né, e outras que a Autodesk pode vir a oferecer no futuro. A Graphisoft ela produz o ArchiCAD, que é um software também de modelagem bastante presente na indústria, principalmente na arquitetura. E ela oferece o Eco Designer Star, que é um plugin também, que ele utiliza um motor de simulação que já não é tão conhecido, esse Instrusoft Flipcore Calculation Engine. Ele é, digamos assim, ele é aceito pela ASHRAE Standard 140, então ele tem já algumas... Ele pode ser considerado bem aceito, assim, nesse sentido, mas não é uma ferramenta tão bem difundida quanto é o Energy Plus para a maioria dos simuladores aí que estão no mercado. E por último, a Bentley tem o Open Buildings, e ela tem o Open Buildings Energy Simulator, que ele integra também com a sua ferramenta de modelagem e utiliza o Energy Plus por baixo dos panos. Aqui eu vou entrar um pouco mais na suíte da Autodesk, que é, querendo ou não, líder de mercado aqui no Brasil, e também é uma ferramenta que eu tenho bastante tempo já de experiência, então vou só para dar um panorama de como funcionaria, por exemplo, uma integração com o Insight.
Aqui, por exemplo, é o ambiente de modelagem, né, de arquitetura do Revit. A gente tem aqui uma modelagem bem simples, né, nada arquitetonicamente muito ousado, mas mais para mostrar o conceito. E quando eu baixo o Insight 360, ou mesmo sem o Insight 360, ele é possível o próprio Revit ele consegue criar um modelo analítico de energia. O que é isso? É aquele modelo simplificado, onde ele pega a geometria mais complexa que eu tenho do modelo arquitetônico e simplifica as superfícies, que são tridimensionais, né, que tem espessura, no caso de paredes e frisos e tudo mais, e simplifica para as superfícies bidimensionais, né, com as propriedades que a gente precisa para fazer a nossa simulação. Então, as janelas, esquadrias, portas, brisas, tudo é simplificado. E quando eu baixo o Insight 360, ele me adiciona aqui na aba Analisar esse painelzinho, aqui onde eu tenho a opção de, por exemplo, dizer a localização do meu projeto, onde ele fica no mundo, criar esse modelo analítico de energia, gerar simulações paramétricas na nuvem e depois ir para a interface web e otimizar esses resultados aí de simulação. Ele ainda adiciona aqui um painelzinho para calcular a heating and cooling, também no web, né, como comentei antes ali no Energy Plus Cloud. E também ele tem umas interfacezinhas para ferramenta de iluminação natural e de ganho de radiação para pré-projeto, digamos assim, de fotovoltaica. Aqui em configurações de energia eu consigo entrar um pouco mais nos aspectos, digamos assim, técnicos, mas como vocês podem ver, não tem muita opção aqui, né? São bem poucas. São coisas mais relativas a dizer onde fica o piso com contato com o solo e alguma questão de quão detalhado vai ser aqui o meu modelo. E quando eu vou em outras opções, ainda assim temos algumas opções, mas vocês podem ver que não é muito amigável ao usuário, assim, e eles ficam um pouco escondidos, né, essas opções. Por quê? Porque a Autodesk, com o Insight, ela adotou uma outra estratégia, que é essa aqui. Então, quando eu clico ali na parte otimizar, ele vai para essa página web, que, por exemplo, aberta no Chrome, onde eu tenho o resultado da minha exportação, digamos assim, né, da minha edificação, e uma interface que me mostra aqui vários parâmetros. Então, por exemplo, aqui, dando um Next, eu consigo ver mais para baixo diversos parâmetros que estão relacionados com a operação da minha edificação, quão frequente ela funciona, 24 horas por dia, 12 horas por dia, qual é o sistema de refrigeração, de climatização que eu estou utilizando, qual a minha potência de equipamentos, de iluminação. Então, ela roda diversas combinações de parâmetros para dar um panorama geral para o usuário numa fase inicial de projeto. A ideia é muito boa, bem interessante. E ela consegue, assim, deixar, inclusive, em ordem de impacto que cada um desses parâmetros tem no meu consumo de energia. Então, aqui, por exemplo, ele faz um benchmark com a ASHRAE 90.1 e com o Architecture 2030. Então, ele vê qual é a realidade da minha edificação, né, com todos esses parâmetros aqui, ele pega a média, como está de todos, e me dá uma resposta. Eu consigo clicar, por exemplo, em cima de Operating Schedule aqui, ou de padrão de operação, e eu consigo setar melhor. Então, não, minha edificação não funciona 24 horas por dia, funciona 12 horas por dia, 5 dias por semana, e também como está setado no meu modelo BIM lá, original, no Revit. Então, com isso, ele já dá uma informação em tempo real de quanto reduziu aqui o consumo de energia, e indo um pouco mais para frente, ele já faz um histórico, digamos assim, da edificação. Então, aqui eu reduzi mais um pouco também, aí eu aumentei, no caso, a eficiência da iluminação, né, reduzi a potência por metro quadrado, e aqui eu consegui reduzir mais um pouco. Então, essa é a ferramenta que a Autodesk entende como indicada para fases iniciais de projeto dentro da sua plataforma. Problemas, ela não é muito customizável, ela é bastante, como vocês podem ver, presa nas limitações que as indicações de valores aqui que a Autodesk colocou como padrão. Aqui os meus benchmarks eu também não consigo mexer muito. Além disso, ela permite fazer o cálculo de carga térmica, que ela usa, então, o Energy Plus Cloud, e ela ainda permite exportar o IDF que ela utilizou para fazer esse cálculo, para a pessoa poder ver se isso está coerente, não está, né, e fazer uma análise mais aprofundada. Mas a Autodesk entende, então, que isso é uma ferramenta para a fase inicial. E, recentemente, agora em dezembro do ano passado, começo desse ano, eles lançaram mais um plugin, que é o System Analysis. Esse já está, digamos assim, incorporado dentro do Revit, no sentido de tu não precisar baixar o plugin, né, ele já vem pronto, no qual ele é uma ferramenta mais para detalhe, para posição, que eles chamam, né, de
dimensionamento e de como está o teu consumo energético já dividido em diferentes sistemas. Então, a comparação que eles fazem, o Insight seria realmente uma ferramenta mais como um telescópio, para tu ver longe, né? De maneira mais para onde você tem que ir. Então, ele dá uma performance energética global da edificação. Ele visa realmente fazer a parte de fases iniciais, atingir objetivos bem gerais e analisar os trade-offs. Então, se eu aumento o WWR e aumento o brise horizontal, como é que isso afeta o consumo da minha edificação em termos gerais, né? Como comentei antes, não é muito customizável, né? As coisas são fixas aqui, os benchmarks, fatores, intervalos de performance, tudo é fixo. E ele roda essas centenas de simulação na nuvem utilizando o DOS 2.2, que é uma ferramenta um pouco mais antiga. Então, agora, a Autodesk nos deu essa possibilidade de utilizar o sistema análises, que é uma ferramenta que eles entendem já como posição, como um microscópio, né, na comparação deles, que ele vai dar realmente para a fase de dimensionamento de sistema de climatização, vai dar o consumo energético detalhado, mais para a fase quando o cara está selecionando qual é o tipo de sistema, dimensionando, coordenando com outras equipes e já com equipes de aquecimento da água, esse tipo de sistema. Ele é muito configurável, essa que foi uma das grandes inovações e aspectos muito interessantes desse lançamento. Ele permite, por exemplo, criar alguns scripts para desenvolver automaticamente edificações de referência para normas como 90.1, a própria etiquetagem brasileira. Então, eu conseguiria adaptar o fluxo que a Autodesk fez para a realidade do meu escritório. E ele, diferentemente do Insight, ele faz uma única simulação baseada no Energy Plus local, o Energy Plus normal que a gente está acostumado a utilizar. Então, como é que ele funciona? Por baixo dos panos, tudo isso aqui, né? Ele tem o Revit exporta um arquivo de interoperabilidade sem EUV, por isso que ele ainda está na categoria ali de plugins, né? Do Runtime Interoperable. Esse arquivo é lido pelo OpenStudio, que não pela interface, tu não tem que abrir o OpenStudio que a gente está acostumado a ver, ele é pelo SDK dele, pelo, digamos assim, o que roda por trás dos panos mesmo, né? Não tem interface gráfica, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ele aplica uma série de measures e de templates para criar daí o IDF que é rodado pelo Energy Plus. O resultado, então, do Energy Plus volta e vem apresentado no próprio Revit. Então, isso que é muito interessante, que é uma das grandes inovações aí desse sistema dentro, pelo menos, da plataforma da Autodesk. Toda essa troca aqui de arquivos, ela fica aberta, então se eu quiser mudar aqui nos arquivos que estão nos scripts, nos algoritmos que estão sendo utilizados para a criação do IDF a partir do OpenStudio, eu tenho essa possibilidade. Os scripts do OpenStudio são escritos em Ruby, que é uma linguagem de programação relativamente acessível, então eu posso criar os scripts que vão fazer, por exemplo, a partir de uma modelagem Revit de uma edificação real, criar minha edificação referência com WWR fixo e com parâmetros de propriedades térmicas da base que está na norma que eu estou utilizando. Na prática, isso funciona dessa forma, então eu tenho a visualização aqui da arquitetura, eu crio de forma bastante conceitual os sistemas de climatização que estão atendendo determinados ambientes. Então, por exemplo, esse sistema aqui, essa linha aqui, define que essa região toda vai ser atendida pelo VAV, por exemplo, que está aqui. Aí, o que eu consigo é já de forma bem conceitual, criar o meu sistema de climatização e colocar as eficiências que eu tenho para cada tipo de sistema e ver como isso vai se comportar depois nos gráficos que o OpenStudio nos oferece. Aqui uma outra visualização, então também mesma ideia, né? Então essa área toda aqui está sendo alimentada, digamos assim, pelo VAV Core East, que eu escolho de uma lista aqui de equipamentos que estão disponíveis, e depois eu mando rodar a simulação e ele retorna aqui o resultado com esses gráficos e tabelas que são do próprio OpenStudio. Quem está acostumado a usar o OpenStudio é bem similar, na verdade igual ao que o OpenStudio retorna de resultados. Então isso é uma coisa bastante nova, eu fiz alguns testes mais iniciais, foi liberado acho para os clientes em janeiro, e é uma ferramenta bastante interessante, mas claro que mais testes precisam ser feitos. Então, aqui para dar digamos assim, um outro ponto, que esses plugins eles não precisam ser só desenvolvidos pela própria desenvolvedora da ferramenta de modelagem BIM, eles podem ser desenvolvidos também por terceiros. Aqui no caso eu trouxe 2 softwares
ou dois plugins mais conhecidos ou principais, que é o Cove2 e o Cephire. O Cove2 ele usa machine learning para fazer a predição de consumo, então provavelmente com metamodelos, e ele oferece um plugin para Revit, para SketchUp e para Rhinocero e Grasshopper. Ele é feito por um desenvolvedor independente, então ele é uma ferramenta que a gente pode baixar e ter alguns resultados, podem ser interessantes ou não, dependendo do teu uso, mas recomendado para fases iniciais de projeto também. O Cephire é uma ferramenta bastante conhecida também, ele usa o Energy Plus para fazer predição de consumo, e ele oferece plugins para Revit e SketchUp. Ele foi adquirido recentemente pela Trimble, que é dona do SketchUp e da Tekla. Só que todos esses plugins, mais de terceiro, eles têm algumas questões que não são também tão perfeitas quanto podem parecer. Isso aqui é um print do FAQ, ali, do Cove2, que explica como a gente tem que fazer para criar um modelo Revit ideal para o Cove2 funcional, o plugin, né? Então, é um texto de 11 páginas, mais ou menos, com mais de 3.500 palavras. Então, ainda não é aquele fluxo perfeito que a gente quer imaginar, que a gente gostaria de ter. Muita coisa ainda tem que ser simplificada, tem que ser limpa, né, antes do plugin entrar em ação e conseguir retornar um resultado coerente. Outras opções aqui de plugins de terceiro é a questão de programação visual, que ela é bem difundida utilizando o Grasshopper em conjunto com o Rhinoceros, que é uma ferramenta CAD, ela não é considerada BIM, mas uma ferramenta CAD bem avançada do ponto de vista geométrico. O Grasshopper é um plugin que funciona na ideia de programação visual, então eu faço uma programação sem necessariamente precisar escrever um código, né? Eu faço com essas caixinhas aqui, conectando elas umas às outras. E existe os Ladybugs, o Ladybug Tools aqui, que é um conjunto de ferramentas que alguns de vocês devem conhecer, que funciona para fazer análises de arquivo climático, de desempenho térmico, aqui com Honeybee, CFD e outros tipos de análise com Butterfly e o Firefly. São todos os bichos ali que são desenvolvidos pelo Ladybug Tools. Então, isso aqui já tem uma penetração legal no mercado, principalmente exterior, né? Aí algumas pessoas começaram a pesquisar como é que daria para fazer essa integração ao BIM. Uma das alternativas a isso é utilizar o ArchiCAD. A Graphisoft, para ter um diferencial competitivo, ela criou uma integração entre o ArchiCAD e o Rhinoceros para fazer uso do Grasshopper. Só que essa integração ela foi feita mais no sentido, na ideia de funcionar para aquela questão de criação de geometrias complexas, ela não foi feita com o intuito de uso para simulação energética propriamente dita. Então, o que isso faz com que aconteça? A gente tem limitações da transformação geométrica. Essa geometria que sai do ArchiCAD e vai para o Rhinoceros, ou vice-versa, ela não vai da maneira adequada, lembra daquilo que a gente falou, né, lá num dos primeiros slides, para simulação energética. Ela vai com muitas informações, com superfícies que não funcionam bem com o Energy Plus. E, além disso, as informações que são relevantes para cálculo de carga térmica e para desempenho energético como um todo, não são transferidas. Além disso, tem um grande retrabalho para aberturas de portas e janelas, por ainda ser uma integração meio experimental. Outra alternativa que a indústria, pelo menos os usuários tentaram fazer, é utilizar o Dynamo, que é a contrapartida, digamos assim, da Autodesk frente ao Grasshopper para o Revit. Então, os desenvolvedores da Ladybug Tools, eles começaram a portar os plugins deles ali do Grasshopper para o Dynamo. Funciona até certo ponto, só que a API do Revit é mais fechada do que a API do Rhinoceros, e o Rhinoceros é um software que tem o Grasshopper muito mais tempo do que o Revit tem o Dynamo. Então, dessa forma, existe muita limitação do que o Ladybug e o Honeybee conseguem fazer de fato. O pacote, atualmente, ele permite apenas análise de iluminação natural e de insolação, então ele passa ainda longe daquele sonho, digamos assim, da gente conseguir fazer a análise termoenergética completa utilizando ferramentas aí de programação visual. Uma outra questão que o pessoal tende a utilizar é usar o Revit, exportar em GBXML e importar aqui utilizando o pacote Ladybug Tools no Grasshopper. Então, aí a gente começa a ver esse GBXML várias vezes aqui, rolando, e aí a gente entra para a segunda parte, que é essa questão de troca de arquivos. Então, esse GBXML nada mais é do que um dos arquivos que a gente pode utilizar para fazer a transmissão de informação que está dentro de uma ferramenta de modelagem BIM para uma ferramenta de simulação.
Então, a gente entra no tópico de interoperabilidade, que é a questão de fazer com que dois softwares diferentes consigam conversar utilizando uma linguagem comum. A gente tem como fazer, digamos assim, uma metáfora aí, com um idioma humano, por exemplo, considerando dois falantes de idiomas distintos, por exemplo, um alemão e um francês. Os dois têm a opção de conversar, de um deles aprender o idioma nativo do outro, e assim conversar, por exemplo, o alemão aprender francês e os dois conversarem em francês, ou o francês aprender alemão, que pode ser um pouco mais difícil, e os dois falarem o alemão, ou os dois podem partir para uma linguagem neutra, que seria o inglês, no nosso caso, e os dois vão conseguir conversar sem nenhum deles, digamos, abrir mão do seu idioma nativo, né? Vão poder ter um idioma neutro. O software é a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, o Revit, o OpenStudio, o Revit com RVT, digamos que seja a linguagem dele, e o OpenStudio com SM, e a gente pode ter um formato que os dois sabem conversar e que seja neutro. E aí entra o IFC e o GBXML. O IFC é uma sigla que significa Industry Foundation Classes. Ele é mantido pela Building Smart, uma organização sem fins lucrativos mundial. Ele é extremamente usado, né, no seu objetivo, ele é muito abrangente. A ideia dele é que ele seja utilizado para trocar informações em todo o ciclo de vida da edificação, então naquele ciclo lá do começo, né, do slide, a gente tem fase de projeto, fase de execução, depois operação, manutenção, reforma. Ele serviria para fazer trocas entre todas essas fases e entre todos os players aí, todos os envolvidos que estão orbitando ao redor de um projeto, de uma execução. Então, o arquiteto, quando exporta sua arquitetura para um software de cálculo estrutural, para o engenheiro estrutural fazer esse lançamento estrutural, ele poderia usar IFC da mesma forma que um arquiteto exporta seu arquivo para IFC para fazer simulação energética. Então, ele é muito abrangente, muito complexo e é difícil, como poderia dizer, são muitos parâmetros, né, no fim das contas, que a gente tem para abraçar todas essas trocas. E, por outro lado, a gente tem o GBXML, que é Green Building Extendable Markup Language, que, na verdade, é um esquema GB, né, para a linguagem XML. Então, ela é bem menos ousada, mas ela funciona relativamente bem para trocas de simulação e análise térmica energética. Então, ela não tem toda a ousadia, digamos assim, do IFC de querer abraçar várias trocas em diferentes etapas do projeto. Ela tem um fim bem específico. O GBXML é apoiado por diferentes organizações, não é só por uma entidade sem fins lucrativos, né? É pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, pelo Laboratório de Energia Renovável também dos Estados Unidos, Autodesk, Bentley, entre diversas outras. Atualmente, ele pode ser considerado meio que o padrão da indústria para trocas dentro dessa parte de simulação termoenergética. E ele tem como principal característica negativa que ele representa apenas superfícies planas. Então, se eu tenho uma superfície curva, mais complexa, ele vai pegar a superfície e simplificar para diversos planos, né? Então, isso pode ser, às vezes, uma limitação, dependendo do tipo de projeto que a pessoa está atuando. O IFC, por outro lado, então, como conversado, ele é desenvolvido pela Building Smart e é apoiado por diversas ISOs. Então, ele é muito robusto nesse sentido, tem muita norma internacional para organizar o uso dele. Ele é facilmente expansível, ou seja, eu consigo adicionar parâmetros extras. O GBXML, pelo caráter de ser um arquivo XML, ele também tem essa capacidade. Mas a diferença do IFC é que ele tem métodos para fazer a padronização e verificação desses parâmetros extras adicionados. Então, eu tenho métodos suportados por ISO para ver se eu adicionei alguns parâmetros extras que eu vou precisar usar, eu consigo ver se esses parâmetros estão sendo abarcados quando o usuário me manda o arquivo IFC. Como lado negativo, ele tem a dificuldade para simplificação de geometria, já que a geometria vem bastante complexa, né? E ele tem a questão do menor denominador comum. O que é isso? Bom, aqui a gente pode, num exemplo mais didático, entender da seguinte forma. A gente tem, por exemplo, aqui o ArchiCAD, e posso considerar ele como um banco de dados da minha edificação. Tem o UFC e tem aqui o OpenStudio. Os três são bancos de dados da edificação. Por exemplo, o ArchiCAD aqui contempla informações a respeito da geometria, das cargas internas,
padrões de uso e ocupação, transmitância térmica, capacidade térmica, absortância e fator solar, digamos. Por outro lado, digamos que o IFC não tem, isso aqui é um exemplo, tá? Um parâmetro que define a absortância, nem fator solar, nem schedules. Eu consigo, que aí é a ideia do expansível, adicionar esses parâmetros de forma organizada dentro do meu dicionário, digamos assim. Eu consigo ensinar, voltando ao exemplo ali do alemão e do francês, eu conseguiria adicionar palavras novas ao inglês, né, para fazer com que o francês aqui e o alemão consigam conversar. Então, por exemplo, aqui adicionei absortância e fator solar. Esqueci, digamos, de adicionar a variável aqui, o parâmetro, para padrão de uso e ocupação para schedules. Então, da mesma forma que eu tenho a questão do idioma, que é, voltando ainda, né, naquela metáfora, eu posso ter um ArchiCAD que não é tão fluente assim em inglês, ele não sabe todas as palavras da língua inglesa, ou aqui no caso, do IFC. Então, no caso, o ArchiCAD sabe a palavra para geometria, sabe cargas internas. Schedules, ele não encontrou, digamos assim, uma palavra correspondente no idioma IFC, ou em inglês, né? Aqui na transmitância térmica, digamos que ele não sabia falar essa palavra, então houve uma falha de exportação aqui no módulo de exportação, que retira as informações do banco de dados do ArchiCAD. Ela não conseguiu mandar isso para o idioma aqui IFC, digamos assim. A capacidade de térmica conseguiu, a absortância foi possível, foi bem mapeado aqui esse parâmetro novo, e fator solar também. E eu tenho essa mesma questão quando eu vou traduzir do IFC para o idioma nativo OpenStudio. Digamos que ele saiba geometria, cargas internas, schedules, a informação não veio, né, porque já falhou aqui. A transmitância térmica, digamos que ele saiba a palavra aqui do IFC, mas se essa palavra não veio, o dado, né, dessa palavra não veio do ArchiCAD, isso não adianta para muita coisa. Aqui, por exemplo, também, digamos que ele não saiba que a palavra capacidade térmica, a informação também não veio. E aqui, né, ele soube. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente denomina menor denominador comum. Não adianta somente a linguagem comum aqui, né, o arquivo de interoperabilidade, ele ser muito robusto. Importa muito a qualidade da exportação e da importação dos softwares que a gente está utilizando, tanto para modelagem BIM quanto para simulação. Que aqui a gente entra num dos desafios aí que a gente tem atualmente. Aqui só mostrando um lado positivo também, né? Aqui é aquela casinha, né? Ela foi exportada em GBXML e aberta no OpenStudio, então a gente pode ver que funciona, né? A geometria ela sai corretamente. E aqui um outro pacote de simulação, que é o Simergy, ele lendo o arquivo IFC, então ele também fez a leitura correta. Claro, com informações que talvez tenham faltado do ponto de vista de propriedade térmica de materiais e schedules de uso e ocupação. Aqui mais uma ferramenta que pode ser útil para o pessoal que já utiliza GBXML, é essa ferramenta aqui no site oficial aqui do GBXML, gbxml.org, a gente tem um campo chamado Viewer, que foi desenvolvido inclusive pela mesma equipe que desenvolve o Ladybirds Tools lá, e agora se chama Spider, então mais um animalzinho aí para o conjunto. E ela serve para quê? Ela serve para eu visualizar o arquivo GBXML que eu recebi ou que eu exportei e fazer correções nele. Então existem falhas de exportação que são bem comuns e talvez por preguiça dos desenvolvedores de softwares ainda não tenham sido corrigidas. Então muitas vezes uma superfície sai duplicada ou algo assim. E existem ferramentas aqui, Fixer Menu, que me ajudam a corrigir esse processo aqui antes de eu jogar na minha ferramenta de simulação ou mandar para o meu consultor de eficiência energética ou de simulação, enfim. Então, para resumir, digamos assim, essa parte aqui para desafios da integração. A gente tem uma lenta adoção de novas versões do IFC, então a Building Smart ela lança, não tão frequentemente quanto deveria, talvez, mas ela lança versões atualizadas do IFC, com mais campos padronizados, com mais, digamos assim, palavras para o seu idioma, né, para abarcar mais trocas dentro do ciclo de vida, mas essa adoção ela é lenta por parte dos fabricantes de software. Então, seus módulos de exportação, de importação, muitas vezes não abraçam essas novidades. A gente tem limitações de transformação geométrica do esquema GBXML. Isso fica claro aqui nesse exemplo, que isso aqui faz parte da minha dissertação, no qual essa residência, que não tem nada demais, né, não é nada complexo, foi exportada aqui no Open Buildings da Bentley para o seu próprio software de simulação, aqui, que é aquele Open Buildings Energy Simulator,
E só pelo fato do telhado ser um pouco mais complexo aqui, né, essa superfície, a superfície dos fundos foi perdida. Então, o que eu tive que fazer? Tive que simplificar, deletar esse telhado e manter só um telhado plano aqui, com os beirais, para fazer a simplificação. Além disso, eu tenho perdas de informação, né, relativas a propriedades térmicas de materiais e de padrão de uso e ocupação das zonas térmicas. Isso é extremamente comum, né? Isso ainda é básico. Então, a parte de automação, de controle, nem se fala, né? Existem pesquisas mais de ponta, né, fora da, digamos assim, da indústria do uso padrão, que já estão expandindo, digamos assim, o IFC para abarcar parâmetros relacionados a controle e automação. Mas, no dia a dia de projeto, isso ainda não é muito visto. E aquilo que a gente está falando do menor denominador comum. Existem muitas ainda falhas nos processos de exportação e importação pelas ferramentas tanto autorais, BIM, ou seja, as ferramentas de modelagem, né, quanto pelas ferramentas de simulação, ou seja, o OpenStudio. Muitas vezes, algumas informações, por exemplo, saem do Revit e do ArchiCAD, mas quando eu vou fazer a leitura do IFC ou do GBXML pelo OpenStudio, tem alguma informação que não vem. Então, isso é um dos grandes desafios aí para a gente fazer com que essa integração melhore. Aqui, agora, entrando numa outra possibilidade, que aí vai mais para a minha dissertação, o que a gente estudou foi realmente ver a possibilidade de fazer a junção, então, de ferramentas BIM com, em vez de uma ferramenta de simulação energética completa, com um metamodelo, que seria um modelo simplificado, para ter o resultado de carga térmica de resfriamento e aquecimento para tanto as fases iniciais de projeto, quanto para facilitar a parte de etiquetagem, já que esse metamodelo que vem sendo desenvolvido pelo ABE, ele pode servir como base para uma futura revisão aí da norma de etiquetagem. Qual que é a grande vantagem de fazer, né, uma integração com um metamodelo? É ter um número muito reduzido de variáveis de entrada, então grande parte dos problemas que a gente vê nessa integração de BIM com simulação energética, porque realmente o número de parâmetros é muito elevado, né, que a gente tem que levar em consideração. Ela não necessita uma descrição muito detalhada da geometria, então se eu tiver pequenas falhas de exportação, claro, nada tão grave quanto aquele exemplo do Open Buildings, por exemplo, que eu perco uma superfície externa inteira, né? Isso não é, tirando aquele caso, né, em casos desse estilo, não é um problema ter pequenas falhas. A resposta da ferramenta de predição ainda pode ser bastante aceitável. E, como comentei antes, ele pode servir também como método robusto para facilitar e padronizar a aplicação da etiquetagem e de outras normas brasileiras. Então, a ideia da dissertação foi realmente pegar, exportar o arquivo de interoperabilidade escolhido, no caso da minha dissertação foi o GBXML, criar um script que leia esse arquivo GBXML, transforme as informações que vêm dos modelos BIM nos 28 inputs aqui do que o metamodelo exige para cada carga térmica, rodar o metamodelo e me retornar o resultado de carga térmica aqui da edificação. Então, para fazer isso, eu testei essa edificação aqui, que vocês já viram antes ali do Open Buildings, uma edificação unifamiliar, representativa do Minha Casa Minha Vida, em 3 softwares diferentes, o ArchiCAD, o Revit e o Open Buildings, para testar também como é que é a diferença, digamos assim, de tratamento do GBXML exportado e de todo o processo, né, entre essas 3 diferentes ferramentas BIM. Aqui, então, já uma visualização do Spider lá, né, que a gente tem, que eu abordei lá no começo, que é aquela ferramenta de visualização. E aqui a gente já vê uma diferença entre o Revit, ArchiCAD e o Open Buildings. O Revit, como vocês podem ver, ele tem uma carinha diferente dos outros dois. Qual é essa diferença? O Revit, ele, diferentemente dos demais ali, ele utiliza a linha de centro das paredes para definir até onde vai a minha zona térmica, enquanto o ArchiCAD e o Open Buildings utiliza a superfície interna de cada parede. Ou seja, o tamanho aqui das superfícies é mais coerente nesse tipo de abordagem do que nesse aqui. Esse aqui tende a superestimar um pouco o tamanho das coisas. Aqui um outro exemplo. Aqui é considerando a superfície interna, ou seja, o Open Buildings e o ArchiCAD. Então, ele considera essa superfície aqui e essa aqui para lançar a superfície de cálculo do modelo analítico. Então, essa superfície externa ficaria, por exemplo, com 261 por 250. Enquanto o Revit utiliza o centro aqui das paredes. Isso faz com que a superfície externa, então, ficaria com 274 por 250.
É uma diferença pequena, mas poderia ser representativa. Então, em cima disso, a gente fez algumas análises, isso aqui já com o algoritmo pronto, né, fazendo a leitura e rodando o metamodelo automaticamente, e a gente comparou, então, o que é a estimativa, a predição de carga térmica fazendo um levantamento manual, segundo o texto da etiquetagem, versus o resultado que a gente obteve usando a ferramenta, levando os dados de forma automática do GBXML de cada um dos softwares para o metamodelo e retornando o resultado. Então, o percentual de erro aqui, para diversos arquivos, para diversos climas diferentes no Brasil, para cálculo disso aqui de carga de resfriamento, né, em kWh metro quadrado ano, ela é muito pequena, né? Não importa, mesmo que o Revit tenha um comportamento um pouco não igual aos demais ali, né, nessa questão de estipular aonde fica a superfície, ele causa um erro assim bem razoável, menor de 1% em todos os casos, e os erros maiores, né, eles ficam próximos de quanto menor aqui, são maiores os erros, e quanto menor é a carga térmica de resfriamento como esperado. Os demais aqui, ArchiCAD e OpenBuild, eles retornam resultados melhores, mas ambos, os três aqui, na verdade, vão muito bem. Aqui a gente fez para aquecimento também, um pouco menos de climas. O Revit, de novo, destoa um pouco. Aqui tem erros percentuais maiores, mas é porque realmente a carga térmica de aquecimento foi muito ínfima, então qualquer erro daria um erro percentual muito elevado, que em kWh metro quadrado ano. Mas ainda assim, se tu começa a observar principalmente depois aqui do limite de 5 kWh metro quadrado ano, que é uma carga bem baixa, ele tem erros bem pequenos, abaixo dos 4%. Então, essa diferença entre os GBXML não seria algo muito preocupante. Isso aqui, o pessoal do design, se tiver alguém, ou o pessoal da arquitetura que tiver mais bom gosto gráfico, não me julguem, né? Isso aqui é só uma prova de conceito. Mas o que é? É uma ferramenta mais dinâmica, né? Que eu posso ter uma certa interatividade, na qual essas barras aqui, elas representam os parâmetros de entrada, então aqui é os valores de absortância da parede, capacidade térmica da parede externa, transmitância térmica da parede externa, absortância da cobertura, capacidade térmica da cobertura, transmitância da cobertura, e os valores aqui de resultado, então, que toda essa ferramenta de integração com o metamodelo proveu. Então, aqui os para cooling, ou para resfriamento, né? E aqui para aquecimento. Então, o que eu consigo é, por exemplo, eu quero selecionar aqui só esses valores menores aqui digamos, de 0 a 5 aqui, ou de 0 a 5 de resfriamento, ele vai, e de 0 a 2, digamos assim, de aquecimento, ele vai me dar as combinações possíveis aqui de valores de parâmetros, isso já em tempo real, automaticamente, para eu conseguir obter esses resultados. Se eu tiver ainda mais, digamos assim, restrições, por exemplo, eu quero que a minha absortância da cobertura e a minha absortância da parede fiquem entre valores pré-estabelecidos, eu consigo setar isso também e ele vai me dar as combinações resultantes. Isso aqui é para realmente demonstrar que, como o metamodelo é uma ferramenta de predição que roda rápido, eu consigo ter uma diversa combinação de resultado, parecido no esquema do Insight 360, mas aplicado à realidade brasileira, né? Então, como considerações finais aqui, o que eu teria para trazer para vocês é que a gente pode ver que tem diferentes alternativas para fazer a integração entre o mundo de BIM e o de eficiência energética, de simulação, e que eles têm diferentes níveis de funcionamento e automatização do processo. Algumas ferramentas e algumas alternativas são mais, digamos assim, automatizadas, mas eu tenho um menor grau de liberdade para mexer com parâmetros que eu gostaria de mexer. Outros são menos automatizados, eu tenho que me digamos assim, enfiar mais, né, dentro do problema, mas eu consigo mexer em mais aspectos do processo de projeto. Dá para ver que existe um interesse de desenvolvedores nas ferramentas BIM em criar um fluxo integrado para simulação. Talvez esse ponto aqui, né, a gente pode ver que seja um fluxo integrado utilizando suas próprias ferramentas, né, não utilizando necessariamente formatos abertos. Isso é uma questão sensível, né, aqui para mudança talvez cultural e de, enfim, de interesses. A gente tem alternativas bastante promissoras, principalmente com o uso de modelo simplificado, que nem metamodelo ou outros modelos simplificados, para facilitar realmente processos que hoje podem ser um pouco tediosos. A gente já tem como extrair bastante informação para fazer com que esses processos sejam mais ágeis, né?
E eu acho que é um dos principais pontos que está muito relacionado com esse aqui, existe muito a necessidade dos desenvolvedores abraçarem os padrões neutros, né? Fazer com que os seus softwares falem o idioma neutro, que consiga traduzir o que ele sabe no nativo para o que ele sabe no IFC, no GBXML, ou voltando lá a metáfora, no inglês, né? Aqui, leituras e links recomendados para quem quiser se aprofundar mais em temas específicos. O primeiro aqui é relacionado ao GBXML, a comunidade online aqui do GBXML. Ela não é super ativa atualmente, mas tem muito material de qualidade aqui dentro. Eu recomendo para quem quiser, né, entender melhor, entrar nesse link. Aqui um sobre o IFC, da própria Building Smart. É uma introdução, tá? Ela vai explicar como funcionam as classes, todo esse sistema. Esse aqui é um projeto extremamente interessante, bastante ousado, que é um projeto da Agência Internacional de Energia, o Anexo 60, que tinha como ideia fazer uma nova geração de ferramentas computacionais, planificações, baseadas em modélica, que é uma linguagem bastante avançada, até para simulação energética, e utilizando o IFC, principalmente pela linha do IFC, para fazer a integração. E ele já vai com a linha de incorporar propriedades de controle e automação. Esse projeto teve fim e continuou na forma do IBEPSA Project One, que é basicamente a mesma coisa, mas ele começa a abordar District More, Energy, a questão de distrito, né, modelagem energética de distrito, usando GIS, com modélica também, e IFC também. Aqui o webinar do Revit 2020.1, que é aquele Revit System Analysis, aquela ferramenta bastante recente. Aqui um sobre o Ladybug, que fala sobre a integração do Ladybug com o GBXML, muito bom, bastante atual, relativamente. E por último, a coletânea dos guias BIM, da BDI e MDIC, que foi desenvolvida aqui pelo governo federal, né, junto com o Ministério e com a agência brasileira aqui, que foi uma coletânea, na verdade, falando sobre BIM, tem 6 guias, se eu não me engano, e tem o guia 5, que foi desenvolvido em parceria com o LabEE, que fala de avaliação de desempenho energético utilizando o BIM. Né? Então, tem algumas coisas bastante interessantes para o pessoal se atualizar. No mais, seria isso. Obrigado pela participação de todo mundo e fico aberto aí a perguntas que a plateia tem. Olá. Obrigado, Matheus. Agora o nosso colega aqui, Eduardo Trindade, vai conduzir as perguntas que o pessoal mandou pelo aplicativo aí, tá? Valeu. Beleza. Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo Trindade, também faço parte do EA, e eu vou ler algumas perguntas que foram sendo enviadas aqui durante a apresentação. Vamos lá. A primeira delas Matheus, esse passo a passo de exportação de GBXML funciona também para Design Builder? Principalmente o tratamento no Revit. O processo de exportação do Revit, ele quer dizer? Bom, sim, o processo de exportação, eu não botei aqui, tá? Mas o processo de exportação do Revit, ele não, só deixa eu voltar ali, né? Não seria esse passo a passo... Não seria esse passo a passo aqui, tá? O processo de exportação do Revit, ele é feito acessando aqui o arquivo e depois em exportar vai ter aqui uma opção para fazer a exportação de BXML. Inclusive, ele tem duas opções ali que eu não entrei no mérito nessa apresentação. Ele tem uma opção que é usar espaços, alguma coisa similar a isso, usar os espaços e ambientes para gerar o arquivo GBXML, ou o outro, que é um pouco mais recente, que ele utiliza a própria modelagem da edificação para gerar o GBXML. Nos meus testes para o metamodelo, para o software, o algoritmo ali, né, que eu desenvolvi para a dissertação, eu obtive resultados bem melhores utilizando a primeira opção. Então, no caso do Design Builder, eu nunca utilizei o Design Builder, eu não poderia dizer qual dessas opções é melhor. Normalmente é uma questão muito de tentativa e erro, e eu tendo a dizer que a primeira é um pouco melhor, porque ela exporta de uma maneira mais compreensível a geometria. Quando tu exporta utilizando a segunda opção, ela tem a tendência de criar, por exemplo, nessa parede aqui, não só uma superfície, ela subdivide essa superfície aqui no modelo analítico do GBXML em 5, 6 superfícies. Então, dependendo do teu processo de trabalho no teu escritório, isso atrapalha bastante.
e no caso da minha ferramenta ali, da dissertação, né, a prova de conceito, isso também atrapalhou. Então, acho que seria isso, assim. Certo. Próxima pergunta, então. Como futuro engenheiro mecânico, tenho grande preocupação com o cálculo de carga térmica, seleção de equipamentos e cálculo do payback. Quais softwares e plugins ideais para trabalhar com o Energy? Energy Plus, acho que ele diz. O que a gente tem como melhor seria usar o OpenStudio, da minha experiência e do que eu vi assim na revisão bibliográfica também. Que o OpenStudio ele é atualmente o único software certificado para importação de GBXML que a gente tem, na verdade. Tem vários softwares que aceitam, né, a importação de arquivos GBXML, mas certificado realmente e tudo mais, ele é o único. É no nível 2 já estaria no nível um pouco mais acima. Então, no quesito de simulação utilizando o Energy, seria o que eu recomendaria. Exportar o GBXML, né, do software BIM aí que você quiser utilizar, e utilizar a importação do OpenStudio e depois, se quiser, mexer no IDF. O próprio OpenStudio, eu acho que ele tem algumas ferramentas de payback, se eu não me engano, mas dá para fazer vários processos de trabalho diferenciados, né? Se tu quiser utilizar, por exemplo, ferramenta BIM junto, tu pode colocar as informações de preço e tudo mais dentro do ambiente de modelagem e conseguir fazer um orçamento bem rápido, estimativo, né? Então, o processo assim, recomendado não teria apenas um. Uma outra ferramenta que essa não tive a oportunidade de testar, que dizem que é muito boa, é o IDA-ICE, que é uma ferramenta europeia, acho que nórdica, se não me engano, que ela parece que é muito amigável ao IFC. Mas aí é um outro mundo aí que a pessoa tem que pular dentro, né, e fazer testes. Mas eu recomendaria essa combinação de softwares, né? Uma ferramenta BIM, que aí aqui se adequar melhor ao teu processo. Muita gente utiliza o Revit, mas o Revit ele é apenas uma das ferramentas, né? A gente tem diversas outras, inclusive às vezes mais adaptadas para a parte de climatização, né? De HVAC. E usar o OpenStudio, que eu particularmente considero uma ferramenta bastante boa para fazer esse processo. Mas assim, Perfeito. aberto, né? Tem diversas ferramentas aí no mercado, eu conheço só algumas, enfim. Perfeito. Próxima pergunta, então. A pessoa fez duas perguntas e uma sentença aqui. Bom, primeiro, como você vê ferramenta como MVD e IDM sendo desenvolvidas para auxiliar nessa troca de informações entre software? E a segunda é, qual a sua opinião sobre novas linguagens que estão sendo utilizadas para simulações energéticas? Exemplo, Modelica, não sei como... Eu falo Modelica, mas eu não sei também. Vem do inglês ali, né? Não sei como é que o pessoal fala. Então, ali do MVD e IDM, fico bem feliz com a pergunta. Deixa eu seguir. Aqui, ó, quando eu falo sobre métodos para padronização e verificação, são esses dois métodos, né? O IDM, que é Information Delivery Manual, e o MVD, que é Model View Definition. Eu sou muito partidário da ideia, eu acho que é fantástico. Tanto o anexo, agora esqueci o número do anexo, mas o anexo lá da IEA, lá da Agência Internacional de Energia, quanto o projeto 1, anexo 60, né? Eles usam exatamente essa abordagem, eles usam MVD e IDM para fazer a verificação, né, dos parâmetros extras que eles adicionaram. Então, eu acho isso fantástico. Assim, IDM, para quem não conhece, na verdade, tem uma ISO por trás dele, é mais um processo para fazer o levantamento de parâmetros que vai precisar, em trocas específicas, né? Enquanto o MVD, ele funciona também como XML, e ele permite fazer realmente essa verificação se os parâmetros levantados pelo processo IDM estão dentro do IFC, né? Então, é um parzinho de termos aí de ferramental extremamente útil e assim é para onde as pesquisas mais avançadas estão indo, né? Mas tudo isso depende de a gente conseguir fazer com que os softwares leiam MVDs, né? Por exemplo, os softwares BIM, o Revit não lê MVD, então não consigo automatizar isso tanto na vida real. Mas são sim futuros muito promissores. O Modelica não é muito minha área de pesquisa, né? Eu nunca mexi nele, só li os artigos que
correlacionam, parece ser um grande futuro aí para programação, para simulação, mas pelo que eu já até conversei com o professor, é muito provável que isso seja colocado por baixo dos panos, né, dentro das simulações que o Energy faz, e a gente às vezes nem consiga ver, né, no futuro aí próximo. Ok. Só mais um adendo. Se eu não me engano, o IDA-ICE ele usa alguma coisa, talvez não sei se é modélica, mas ele usa alguma programação similar, assim, que permite fazer essa solução de problemas por funções, essa questão meio avançada demais, né? Ok. Próxima pergunta aqui. Foi demonstrada a sequência Revit, OpenStudio e Energy Plus. Seguindo isso, quais os diferenciais de utilização do Revit em comparação com o SketchUp? O principal diferencial é que o SketchUp ele não é uma ferramenta BIM, né? Então, no geral, o que a gente tem é que é muito limitado o número de informações e a padronização das informações que estão dentro do SketchUp. Ele é uma ótima ferramenta para 3D e também uma ferramenta razoável para algumas trocas bem básicas, talvez. Assim. Mas ele não é uma ferramenta BIM, ele não dá para considerar que ele é um banco de dados da edificação que consiga servir para todas as fases do ciclo de vida e tudo mais. Então, a grande diferença desse ciclo, desse processo utilizando o Revit, aquele em específico é utilizando o Revit porque é a ferramenta da Autodesk que faz tudo isso correr por baixo dos panos. Mas esse ciclo poderia ser utilizado por qualquer ferramenta BIM, né, que exporte GBXML. Mas o grande diferencial é que você está usando uma ferramenta BIM, né, sendo o Revit, sendo o ArchiCAD, o Vectorworks, o que você quiser. Então, eu tenho todos os outros ganhos de, por exemplo, o projetista de arquitetura está trabalhando em ArchiCAD, ele consegue me mandar o ArchiCAD dele, ou ensina ele a exportar o GBXML, enfim, e ele me manda isso sem muito trabalho. Se alguém me mandar um SketchUp com todo o detalhamento para planta baixa e tudo mais, eu vou ter um grande retrabalho para fazer essa geometria funcionar no OpenStudio. Então, essa eu acho que é a grande diferença entre esses dois fluxos. Ok. Próxima pergunta. Com relação à simplificação dos modelos de BIM para BIM, essas são feitas automaticamente no caso dos runtime e interoperabilidade ou manualmente? São feitas idealmente manualmente, automaticamente. Como eu comentei ali, né, no mundo ideal, aqui no Revit, por exemplo, a gente tem, isso em toda ferramenta BIM é igual, tá? Muito similar. A gente tem essa geometria, né, da arquitetura e depois a gente ganha essa geometria dentro do próprio Revit. Ele já fez a simplificação para mim. Isso é feito tanto no ArchiCAD quanto no software da Bentley, o Open Buildings. Aqui, onde eu tenho o exemplo do Open Buildings, mesmo que tenha dado um erro, tu pode ver que já foi feita a simplificação. Isso foi feito de forma automática. Tudo bem, não deu certo nesse caso aqui específico, né? Mas tudo bem. Mas a simplificação em si, ela é feita de forma automática, não tem que fazer nada manualmente. O que eu preciso fazer manualmente, eventualmente não de uma forma ideal, né, o que vem acontecendo na prática, é simplificar a geometria para não ter erros que nem ocorreram aí, ou ir lá no Spider, né, que está acessível, no caso de BXML é isso, né, e fazer as correções que porventura tenham saído alguma coisa errada aí no processo de exportação. Então, não, a questão é que o processo é automatizado. Isso é a grande vantagem, né? E quando não tem erros de transcrição, de tradução de geometria, a gente já tem um grande ganho aí para quem trabalha com muita demanda. Ok. Não temos mais perguntas, temos um comentário aqui do Anderson Rodrigues. Ele falou que primeiro agradeceu, disse que estava ótimo o webinar, e disse que tu esclareceu dúvidas que eles estão discutindo com os fabricantes de software há anos. Tá? E aí ele disse que ele está usando na versão mini o Esbo, um plugin que acompanha a R15 do DDS CAD, e o EWA, nos EWA, EQA e IDA usa Model ICA.
Algumas coisas eu não entendi ali, mas Tá, que esse bom é que um... estão disso. Perdão, ESBO e R15. Ah, tá. E EcoAid. Inclusive, né, o DDS-Card é uma ferramenta bastante interessante também, principalmente para sistemas HVAC. E fico feliz que estão discutindo há tempos já essas questões com fabricantes, só fico um pouco triste que eles ainda não melhoraram, né? Ou quer dizer, melhoraram talvez algumas coisas, mas ainda está não no mundo ideal, né, digamos assim. Mas eu agradeço aí o comentário. Perfeito. Para quem está perguntando se vai ser disponibilizado, o webinar vai ser sim na plataforma da Ashley depois. Se quiser, a gente vai passar o link, mas se não conseguirem, podem contatar diretamente a gente. Vamos lá. Outra pergunta surgiu aqui. Olhando para o futuro, qual seria a melhor forma para a troca de informações? GBXML ou IFC? Então, é uma questão indiscutível, assim, mas o futuro, digamos, médio prazo, eu tenho que é IFC, assim, as pesquisas a nível europeu, americano, essas duas da IBEPS ali, do IEA, são o que tem mais de ponta em termos de pesquisa, né, e tende-se a utilizar o IFC. O IFC, ele é uma alternativa mais robusta, né? Até por toda a questão de ferramental ali que a gente discutiu em outra resposta, do MVD, do IBM, todos esses processos aí normatizados, ele, ele é muito interessante. O GBXML ele é uma boa solução para agora e para um curto período de tempo, curto período de tempo não, mas para um espaço de tempo ainda razoável, porque ele é muito menos difícil de implementar, né, até certo ponto. Então, existe uma expectativa muito grande que os fabricantes de software aí implementem no MVD e tudo mais com mais facilidade, e isso já daria um salto muito grande para o MVD customizado, né? Já daria um salto muito grande para o que a gente consegue fazer com o IFC na realidade para a simulação energética. Mas, então, para o futuro, assim, a médio prazo, talvez, não dá para, aí é chutar, né, mas não acredito que o IFC realmente tenha uma boa vantagem nesse sentido. Mas o GBXML continua aí funcionando bem, a tendência é que ele vá melhorando. Existem alguns fundos de pesquisa, de investimento em pesquisa nos Estados Unidos, principalmente, de universidades e tudo mais, que estão pesquisando ainda GBXML, ainda não, pesquisando GBXML e como deixar o processo melhor e mais redondo. Então, é uma realidade também para o futuro próximo. Perfeito. Próxima pergunta aqui, mais específica. O software IESVE permite essa interoperabilidade entre BIM e BEM? Permite. Eu já li artigo dizendo que permite e que ele funciona bem para a realidade do Reino Unido, inclusive, lá da norma deles. Agora, se não me engano, ele é GBXML também. Praticamente todos os softwares de simulação, assim, que são um pouquinho mais robustos, ele permite a importação de pelo menos o GBXML. Alguns softwares aí um pouco mais avançados, eles permitem IFC também. O OpenStudio permite, o ICE, que eu sei, o Simerge, né, eles permitem IFC. Os demais, a maioria, eu acho que o da Train, o Trace, uma coisa permite o GBXML também. Então, a aceitabilidade do GBXML é muito alta. Por isso que ele tem um futuro ainda promissor aí nos próximos anos, né? Então, respondendo a pergunta, sim, ele aceita aí os formatos. Ok. E temos uma pergunta lá do início. Qual desses softwares de modelagem analítica são livres para que se possa carregar os dados no Energy Plus? OpenStudio. OpenStudio é gratuito e é desenvolvido pelo DOI também. Ele é open source, inclusive. Ok, finalizamos as perguntas. Agradecemos a presença de todos. Passo a palavra aí para o Jerônimo. Ok, obrigado, Trindade. Obrigado ao nosso apresentador, o Matheus Brack. Realmente uma apresentação muito boa, trazer bastante conhecimento, alternativas, né? Para quem o BIM que está iniciando ainda no nosso mercado. Então, esse tipo de
situação aí, ele traz bastante, né, economia de tempo para quem simula, né? O futuro é, a partir dessa integração, o pessoal vai ter bem mais produtividade e assertividade. Então, realmente um tema muito interessante. Agradecer mais uma vez o Matheus, o pessoal de BIPSA, juntamente aí com a Ashray, fazendo esse grande trabalho. E agradecer a todos vocês que participaram aí da apresentação, nossos ouvintes. Agradecer a presença de todos. E é isso, obrigado. E lembrando que a apresentação vai estar nas nossas plataformas, assim como os slides o Matheus disponibilizou. Aqui no plugin vocês podem baixar. Então, obrigado a todos e uma boa noite.